Meus pais olharam nos meus olhos e disseram: o maior presente para o casamento da sua irmã é se você desaparecer da nossa família para sempre. Eu não chorei. Eu não implorei. Peguei minhas chaves, arrumei minhas coisas e saí. A porta bateu atrás de mim como um ponto final em 20 anos de silêncio e sacrifício. Na manhã seguinte, meu apartamento foi listado para venda, minha conta foi congelada, meu nome foi apagado como se eu nunca tivesse existido. E foi nesse momento que percebi que, às vezes, a família não te destrói silenciosamente. Às vezes, eles te queimam vivo e chamam isso de amor. Estou prestes a compartilhar algo muito pessoal. Mas antes de começar, você pode dizer um oi nos comentários ou me dizer de onde você é? Adoro saber até onde minha história chega. É sempre bom saber que não estou sozinho nisso. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. E se esta história te tocar de alguma forma, por favor, considere se inscrever. Não custa nada, mas significa o mundo para alguém que um dia se sentiu como nada. Meu nome é Caio Mendes, e é assim que eu finalmente escolhi a mim mesmo. O cheiro de lenha de pinos queimando me atingiu no segundo em que entrei pela porta da casa dos Mendes. Um cheiro que deveria significar conforto, mas para mim sempre significou outra coisa. O fogo na lareira da sala com painéis de carvalho crepitava como aplausos para um espetáculo em que eu nunca fui escalado. Meus olhos percorreram o armário de vidro cheio de troféus de Isabela, prêmios de debate, bolsas de estudo, fotos emolduradas dela em ternos elegantes em conferências de tecnologia. Meu próprio certificado de quando eu tinha 16 anos, aquele que um dia pensei que importava, estava enterrado no canto inferior como uma nota de rodapé. Eu nem tinha aberto a boca quando a voz da minha mãe cortou o ar, rápida e precisa. O buffet precisa de uma decisão até amanhã. E certifique-se de que as flores cheguem antes do meio-dia. Não posso confiar em mais ninguém para cuidar disso. Engoli o que quer que eu estivesse prestes a dizer sobre um projeto em que estava trabalhando e assenti, rabiscando notas na agenda que eu carregava para todos os lugares. Sim, mãe. Essa era a minha resposta padrão, mesmo quando minhas mãos coçavam para contar a ela sobre a melodia em que eu estava trabalhando, aquela que me mantinha acordado até depois da meia-noite. Meu pai não ergueu os olhos da poltrona, apenas murmurou: apenas não complique mais as coisas. Seu tom era neutro, mas a implicação era afiada. Eu era aquele que geralmente bagunçava tudo. Forcei uma risada, do tipo que ecoava oca em meus próprios ouvidos, e continuei a escrever, recuando para o papel que eu conhecia melhor: o assistente invisível. A tela do laptop da minha mãe se iluminou com o rosto de Isabela, de São Paulo. Ela estava em uma sala de conferências, cabelo impecável, sorriso confiante. Marta se inclinou para a frente, sua voz suavizando de um jeito que nunca fazia comigo. Querida, os investidores estão encantados com sua última proposta. Você sempre brilha. Cada palavra pousou como uma picada de alfinete na minha pele. Quando Isabela perguntou sobre o casamento, Marta acenou para mim. Seu irmão está cuidando de tudo. Não se preocupe. Isabela sorriu educadamente. Eu murmurei: vou garantir que tudo esteja perfeito. Mas a conexão falhou e não tive certeza se alguém ouviu. A porta se abriu e Clara Vasconcelos, amiga da minha mãe e organizadora do casamento, entrou com sua prancheta. Este será o evento da temporada, disse ela animadamente, folheando as anotações, seus olhos mal me notando. Ela me entregou uma pasta grossa com cronogramas e contatos de fornecedores. Mantenha tudo isso organizado. Senti o peso daquilo em meus braços como uma corda se apertando em meu peito. Mais tarde naquela noite, sozinho no quarto de hóspedes, abri um e-mail que havia sido copiado para mim por engano. Um Save the Date, enviado a todos os convidados. Havia uma seção listando os oradores: Isabela, Rodrigo, meus pais. Meu nome não estava em lugar nenhum. Eu era oficialmente designado como logística. Nada mais.
Deixei meu celular de lado, olhando para o piano do outro lado do quarto, coberto por uma capa de poeira. Levantei um canto, pressionei uma tecla abafada e não ouvi nada além do baque surdo do silêncio. Eu me perguntei: se eu fizesse tudo perfeitamente, isso importaria? Ou minha música sempre seria um som que ninguém mais se daria ao trabalho de ouvir? Para entender por que eu continuava dizendo sim, por que eu aceitava ser o técnico silencioso por trás dos triunfos da minha irmã, você teria que voltar aos verões em Vale do Cedro, quando eu ainda era um menino tocando piano na beira do rio, enquanto os uivos dos lobos-guarás ecoavam à distância. Lembro-me de ter 10 anos, tocando uma peça que eu mesmo havia composto como presente de aniversário para minha mãe. Toquei com os dedos trêmulos, orgulhoso de cada nota. Ela ouviu, olhou uma vez e depois sorriu fracamente. Que bonito, Caio. Mas você sabia que a Isabela acabou de ganhar uma bolsa de estudos? Esse é o verdadeiro presente. Meu sorriso congelou, mas me forcei a assentir, guardando meu orgulho. Aos 12 anos, implorei para ficar na banda da escola. Marta me disse para sair. Não é prático. Meu pai sugeriu que eu fizesse uma matéria de administração, como Isabela. Dobrei minhas partituras ao meio e as coloquei em uma gaveta, ensinando a mim mesmo a arte de me encolher antes que qualquer outra pessoa pudesse me encolher. Aos 16 anos, ganhei um prêmio local de composição. O professor Ricardo, meu professor de música, me abraçou após a cerimônia. Não deixe ninguém diminuir o seu volume, ele sussurrou. Eu acreditei nele por um momento, até chegar em casa e ver meu prêmio enfiado atrás do troféu de robótica de Isabela no armário de vidro. Minha vitória durou algumas horas antes de ser enterrada. Quando me apaixonei por Lívia Campos, pensei que talvez alguém finalmente me visse. Ela gostava da minha música, da minha natureza quieta. Mas sob o peso da comparação constante e da pressão familiar, ela ficou inquieta. Você nunca reage, ela disse antes de ir embora. O que ela via como gentileza, minha família já havia rotulado como fraqueza. Aprendi que o silêncio era mais seguro do que perder pessoas. Os anos se transformaram em tarefas e obrigações. Eu me tornei o motorista quando a mãe tinha enxaquecas, o faz-tudo quando um cano estourava, aquele que buscava chá e remédios. Ninguém me agradecia. Simplesmente assumiam que eu faria. Uma noite, procurando por um talão de cheques reserva na mesa do meu pai, encontrei uma pasta rotulada com minhas iniciais. CM. Dentro, havia contas de despesas da família marcadas como pago por Caio. Consultas médicas, reparos na casa, tudo registrado como se minhas contribuições fossem um imposto obrigatório. Meu nome havia se tornado uma ferramenta financeira, um lançamento contábil, não um filho. O insulto final veio enquanto ajudava a organizar os arquivos do casamento. Notei a lista de compras impressa para a recepção colada em uma pasta. O papel usado era o verso de uma fotocópia da minha fotografia recebendo o prêmio de música aos 16 anos. Meu sorriso adolescente havia sido rabiscado com a caneta vermelha de Marta. Pedir 120 guardanapos. Não esquecer as velas. Minha conquista reduzida a papel de rascunho. Meu rosto e minha música literalmente sobrescritos. Guardei a página no bolso, um ato silencioso de rebelião. Talvez um dia importasse que eu a tivesse guardado. Por enquanto, apenas enfiei as mãos nos bolsos, olhando para o piano torto no canto, as palavras do professor Ricardo ecoando em minha cabeça. O que aconteceria se, apenas uma vez, eu aumentasse o volume ao máximo? A casa, com seu fogo quente, racharia e se partiria sob o som? Eu construí o casamento como construo uma partitura, camada por camada, garantindo que a melodia e o ritmo pudessem sustentar o ambiente. O local era um antigo celeiro de cavalos reformado nos arredores de Vale do Cedro. Cordões de lanternas já estavam entrelaçados nas vigas. As velhas baias foram limpas e transformadas em um charme rústico fotogênico. Eu escolhi íris,
porque Isabela uma vez disse em uma entrevista que elas a lembravam de primeiras chances. Eu as encontrei através de um produtor em uma cidade vizinha, a 2 horas de distância, no tom exato entre azul e violeta que brilha ao entardecer. Para o menu, negociei carne assada com purê de batatas do jeito que Marta preferia e me certifiquei de que a cozinha soubesse para manter as cebolas longe de tudo. Aprendi a traduzir gostos em itens de uma lista e gostos em regras. Cada ligação que eu fazia se tornava uma nota em uma agenda que estava começando a parecer mais pesada do que qualquer instrumento que eu já toquei. Clara me enviou um cronograma revisado à tarde, com um assunto animado e uma correção oculta que latejava como um hematoma. O espaço rotulado Discurso do irmão da noiva havia sido substituído por Homenagem da mãe. Li 2 vezes para ter certeza de que não havia entendido errado. Não havia lugar para mim no palco. Havia, no entanto, 15 minutos extras adicionados para agradecimentos aos investidores. Engoli em seco, disse a mim mesmo que não precisava de um microfone para pertencer, e comecei a praticar pertencer sem ser visto. Comprei um terno cinza que não atrairia críticas. No espelho da alfaiataria de bairro, pratiquei um sorriso que dizia que eu estava bem. Eu parecia alguém que existia apenas para impedir que uma festa desmoronasse. De volta ao escritório, na rua principal, etiquetei contratos por fornecedor, cruzei referências de entregas, imprimi cópias de segurança e deslizei um contrato de som assinado em uma pasta plástica. O pacote de áudio foi a única coisa em que insisti. Um sistema limpo, com um técnico dedicado para que os votos não fossem engolidos pelo vento e pela conversa do salão. Era importante para mim que as palavras de Isabela fossem ouvidas. Era importante para mim que as palavras de alguém fossem. Em nossa reunião de fornecedores, a florista e o dono do buffet apertaram as mãos de Marta e Clara, depois se viraram para mim como se fossem confirmar os detalhes com o assistente da senhora Mendes. Clara não os corrigiu. Ela sorriu e deu continuidade à reunião. Anotei seus pedidos e olhei para minha própria caligrafia como se pertencesse a alguém contratado por um dia. A caixa com o colar me esperava quando cheguei em casa, um estojo de veludo estreito que parecia uma nota promissória. Eu havia gastado 2.500 que eu realmente não tinha em um pingente de jade, porque pensei que algo bonito poderia preencher uma lacuna que as palavras nunca conseguiram. Coloquei-o no manequim do meu apartamento, a pedra verde capturando a luz do abajur, e tentei imaginar o rosto de Isabela se suavizando. Era uma cena que eu poderia compor em minha cabeça. A música cresce, a irmã entende, a multidão aplaude de uma forma que finalmente atinge meu peito. Então ri baixinho, porque sabia que estava compondo ficção. Tarde da noite, um e-mail interno chegou por acidente na minha caixa de entrada, com todo o histórico de encaminhamento intacto. Clara escreveu para um parceiro sobre o casamento ser uma plataforma de lançamento para o perfil de sua empresa e para o círculo de investidores de Rodrigo, um alinhamento de imagem e acesso. Li a frase 2 vezes, depois uma terceira, sentindo o calor em meu rosto se transformar em algo mais frio. Meu trabalho não tinha meu nome. Tinha as ambições deles estampadas em negrito. Na manhã seguinte, a empresa de som ligou para confirmar o horário da montagem. Na hora do almoço, recebi um aviso da contabilidade. O pacote premium havia sido cancelado e substituído por uma opção mais barata. Abri as notas compartilhadas de Clara e vi o motivo digitado na margem. Realocar para presentes VIP. Marta chamou isso de prático. Pensei nos votos sendo engolidos pela conversa e me forcei a assentir de qualquer maneira. Adicionei uma linha à minha agenda. Trazer microfones de lapela extras do teatro comunitário, se possível. Eu continuava resolvendo problemas que não havia criado. No grupo de chat dos padrinhos, alguém perguntou se o irmão mais novo que compõe música ia se apresentar. A conversa parou. Então, minha mãe digitou que
não se encaixaria na imagem que eles estavam curando e adicionou uma risadinha entre parênteses. Ninguém se opôs. Minha tela pareceu subitamente pesada na minha mão. Coloquei o telefone virado para baixo e olhei para o piano no canto do meu apartamento. A capa de poeira estava meio puxada, como um casaco que alguém não terminou de tirar. Terminei a noite com uma pilha de papéis espalhados na cama. Contratos, cardápios, mapas de assentos, um modelo de discurso impresso que Marta havia rascunhado, que me colocava nos bastidores para entregar flores, se necessário, e depois sair do caminho. Coloquei essa página ao lado da caixa de veludo com o colar e observei os dois ali, como duas vidas que se cruzavam, mas nunca se encontrariam. A pedra brilhava verde e imóvel. A página esperava por minha assinatura. Eu me perguntei qual dos dois racharia primeiro se eu recusasse na hora certa. A história que eles continuavam contando sobre mim ou a viga do teto que sustentava tudo aquilo. Um dia antes, a casa cheirava a fumaça e lustramóveis de limão. Carreguei 3 caixas de decoração artesanal, lanternas de papel que eu montei com arame noite adentro, flores silvestres secas amarradas com barbante e as coloquei perto da lareira. Eu havia deixado uma 4ª caixa no meu apartamento porque, às vezes, o cansaço reorganiza sua memória. Marta olhou para a pilha, depois para mim, e perguntou onde estava a caixa que faltava, como se tivesse me pegado roubando a prataria. Abri a boca para explicar, para prometer que a buscaria em 1 hora. Ela não esperou pela explicação. Você sempre deixa algo por fazer, disse ela, cada palavra limpa como uma lâmina. Meu pai se levantou da cadeira e, pela primeira vez, sua voz não tentou suavizar as arestas. Você está nos envergonhando de novo. O cômodo pareceu menor, como se o ar tivesse sido editado. Olhei para o alto da escada, onde Isabela e Rodrigo estavam lado a lado, observando. Eles não intervieram. Não desviaram o olhar. O silêncio deles era um veredito lido sem um juiz. Clara se ocupou com uma prancheta e me lançou um olhar que dizia que ela entendia, e também que não era o trabalho dela interferir. Eu odiava a pena mais do que odiava a crítica. Coloquei as pastas na mesa de centro, os recibos, as confirmações, os cronogramas que viviam na minha cabeça, e expliquei a Marta cada linha. Ela passou os olhos, assentiu para 2 ou 3 itens, depois empurrou a pilha para o lado com um único gesto da palma da mão. Isabela teria feito melhor, disse ela. E naquele momento, eu soube que não havia nenhuma versão disso em que eu pertencia. Subi para o antigo quarto de hóspedes e abri meu laptop, mais para respirar do que para trabalhar. Foi quando vi a corrente de e-mails. Eu não deveria ver. Um convite de calendário encaminhado acidentalmente que incluía um fornecedor secundário para gerenciamento de eventos, contratado como backup. A nota de Rodrigo era clara. Uma contingência caso Caio não consiga fazer direito. Era eficiente. Era também a maneira mais limpa de remover uma pessoa sem dizer seu nome. No local do evento, um voluntário perguntou se o irmão da noiva tocaria algo durante o coquetel. Verifiquei a conversa novamente no meu telefone. A resposta já havia sido enviada. Minha mãe havia dito não, que eu não era apropriado para ir à imagem. Não sei por que essa palavra doeu mais. Apropriado. Como se a música fosse um risco e eu fosse um passivo. De volta em casa, notei que o estojo de veludo não estava na mesa onde eu o havia deixado. Mais tarde, ouvi Marta dizer a alguém ao telefone que o presente da família, um pingente que Sérgio escolheu, seria apresentado durante o brinde. O recibo estava seguro na minha carteira, a tinta ainda fresca da semana passada. Coloquei meus dedos sobre ele através do couro, como se fosse um pulso que eu pudesse sentir. Comecei a escanear tudo no meu celular. Contratos, faturas, e-mails, o aviso de downgrade do áudio com o redirecionamento para cestas de presente de luxo. A tela iluminava minhas mãos com um azul antisséptico.
Salvei os arquivos em uma pasta rotulada com a data e uma abreviação que só eu entenderia. Quanto mais eu salvava, mais leve meu peito ficava, como se eu estivesse construindo uma jangada, tábua por tábua. A noite caiu rápido, o tipo de crepúsculo da serra que transforma janelas em espelhos negros. Lá embaixo, o fogo estalava, lançando uma luz bruxuleante que parecia menos calor e mais um aviso. Cada superfície familiar parecia ligeiramente errada. Os porta-retratos polidos demais, o vidro dos troféus limpo demais, as sombras nos cantos prendendo a respiração. Levei as caixas restantes para minha caminhonete, prometendo a mim mesmo que buscaria a última antes da meia-noite e consertaria o que ainda pudesse ser consertado. Quando voltei para dentro, Sérgio havia tirado minhas pastas da mesa e as empilhado perto da porta, como se fosse para abrir espaço para algo mais importante. Eu as peguei, deslizei-as para debaixo do braço e ouvi a madeira no teto estalar, como se a própria casa estivesse se movendo. No corredor, Clara me parou e disse: "Não leve para o lado pessoal." Eu disse: "Não levei." Nós dois sabíamos que eu estava mentindo. Ela tocou meu cotovelo e depois soltou, o gesto pequeno o suficiente para desaparecer. Lá em cima, encontrei Isabela em seu quarto de infância. Ela sorriu, um sorriso tenso, me disse que as íris estavam lindas e depois perguntou se eu poderia mudar o lugar de 2 doadores que não se gostavam. Eu disse que sim. Ela não perguntou como eu estava. Quando ela se virou de volta para o telefone, observei seu perfil iluminado pelo brilho da tela e percebi que esperava que ela notasse o hematoma em minha voz. Ela não notou. Fechei a porta do quarto de hóspedes atrás de mim e sentei na beira da cama com a agenda aberta sobre os joelhos. Verifiquei a lista de entregas para amanhã, mandei uma mensagem para a Jaflorista agradecendo, confirmei com a empresa de aluguel sobre as paredes da tenda, caso o vento aumentasse. Então, deslizei a mão no bolso e tirei o recibo do colar. Dobrei-o uma vez, dobrei-o novamente e o enfiei atrás da capa de plástico que continha o modelo do discurso. O fogo estalou lá embaixo. Alguém riu. A casa se moveu novamente, um som minúsculo, como um aviso. Fechei a agenda, ouvindo o assoalho se acomodar sob meus pés. O pensamento veio sem ser convidado e completo. Se eu falasse amanhã, se eu puxasse o fio certo na sala certa, toda a história que eles estavam curando poderia se desfazer. Coloquei a agenda na minha mochila, peguei as pastas e caminhei em direção às escadas. A luz da sala de estar tremeluzia pelo corredor, brilhante e depois fraca, como um batimento cardíaco que não conseguia decidir se continuava ou não. A noite se acomodou sobre a casa dos Mendes, como cinzas se acomodam após uma queimada. Um pó fino, silencioso, inescapável. O fogo estalava e cuspia na grande lareira, sua luz lançando um calor falso sobre a sala de carvalho. Coloquei minha agenda na mesa de centro e fiquei de pé, com as mãos soltas ao lado do corpo, porque punhos cerrados são uma linguagem que minha mãe nunca me permitiu falar. Ela nem se deu ao trabalho de fazer um prefácio. "Você sempre estraga tudo, Caio." Sua voz era o fio limpo de uma lâmina. As palavras nem sequer se elevaram. Foram colocadas, perfeitamente medidas, como se ela estivesse corrigindo uma planilha. Senti o impulso familiar de explicar, de listar as íris, o menu, os aluguéis, os planos B que eu havia arquitetado. Meus dedos tocaram as chaves no meu bolso e ficaram lá. Meu pai se levantou, alisando a gola de seu suéter como um homem endireitando um retrato. "Você não pertence a este lugar." Ele disse isso calmamente, como quem lê um termostato. Lá em cima, no meio da escada, Isabela e Rodrigo observavam. Uma mão dela repousava no corrimão, seu anel de noivado capturando a luz do fogo. O maxilar dele estava travado na neutralidade agradável de quem não pretende ser convocado para a briga. O silêncio deles fez mais trabalho do que qualquer frase poderia. Clara começou a falar meu nome, uma sílaba suave, mas parou quando Marta lhe lançou um olhar que poderia apagar uma vela.
Acho que assenti. Talvez eu tenha sorrido. Aprendi há uma vida inteira a parecer concordar enquanto algo dentro de mim se rasgava. Marta cruzou os braços. Não podemos arriscar que você atrapalhe tudo amanhã. O fogo estalou atrás dela. No calor daquele momento, ela me deu a frase que arrancou a tinta do que quer que restasse de nós. O maior presente para o casamento da sua irmã é se você desaparecer da nossa família para sempre. A sala engoliu as palavras e não devolveu nada. Eu não pedi desculpas. Não negociei. Peguei a agenda, deslizei a pasta de recibos para debaixo do braço e me virei. O assoalho rangeu como uma garganta se limpando para um discurso que eu não faria. Quando a porta se fechou atrás de mim, ela se selou. Um ponto final pressionado com força no final de uma frase que se arrastava há 20 anos. Lá fora, o ar estava gelado como agulhas. Eu podia ver minha respiração e, pela primeira vez, acreditei que ela pertencia a mim. No meu apartamento, a luz permaneceu apagada. Coloquei a agenda no balcão e me apoiei na pia, ouvindo o silêncio que vem depois de uma tempestade. Meu celular vibrou. André havia enviado um lembrete sobre o teste da transmissão ao vivo. Ignorei a notificação e depois a abri novamente. A tela se encheu de vislumbres do ensaio, ângulos de câmera do celeiro, uma panorâmica de teste pelas lanternas que eu havia pendurado. Mais tarde, quando a transmissão começou, observei o foco suave do branco nupcial, os sorrisos brilhantes, o ensaio do brinde, onde meus pais tilintavam taças com Clara e alguns políticos locais. Ninguém perguntou onde eu estava. A ausência se encaixou tão perfeitamente que nem sequer amassou a toalha de mesa. Assisti até minha garganta queimar e então baixei o volume para 0. Coloquei a caixa de veludo do colar no balcão e a encarei do jeito que se olha para uma ponte que você sabe que não pode atravessar. No brilho do laptop, a pedra parecia quase molhada, um pequeno rio contido sob vidro. Peguei o recibo e o deslizei atrás da dobradiça da tampa. O apartamento era uma tribuna de testemunhas, do tipo que não mente. Pensei em todas as vezes que me afastei, em cada pedido de desculpas redigido antes que alguém pedisse, em cada sim que protegia uma parte de mim que eu nunca tive permissão para compartilhar. Algo dentro de mim parou de tentar merecer o direito de respirar. Tirei as chaves do bolso e fechei a mão ao redor delas até que as bordas cravassem crescentes na minha palma. O quarto pulsava com o azul silencioso da tela. Parecia uma meia-noite à beira de uma manhã que eu poderia escolher. Abri meu e-mail, não para escrever para meus pais ou para Isabela, mas para abrir o antigo rascunho de demissão que eu nunca havia enviado e encarar o assunto. A família sempre foi a razão pela qual eu me mantive pequeno. Se meu desaparecimento era o presente deles, então eu sabia exatamente como embrulhá-lo. Eu não imploraria para ser aceito de volta. Eu não tocaria a música de fundo para a celebração da minha ausência. Fechei o laptop com um clique suave que soou como uma promessa e me deitei no sofá sem desligar o telefone. A última coisa que vi antes de dormir foi a fina luz azul entrando por baixo da cortina, como o primeiro compasso de uma música que eu ainda não havia aprendido. Ao amanhecer, o apartamento tinha o cheiro limpo e exausto de papelão empacotado. Segurei a agenda mais uma vez e depois a coloquei em uma gaveta. Eu não seria mais o arquivista do triunfo de outras pessoas. Se eles acreditavam que desaparecer era amor, eu poderia lhes dar um amor tão completo que não haveria endereço para devolução. A manhã raiou fria e vítrea. Fiz café. Mal o bebi, abri um e-mail em branco e digitei minha demissão após 8 anos em um único parágrafo, sem ressalvas ou desculpas. Anexei uma nota de transição para que ninguém pudesse dizer que fui descuidado. Cliquei em enviar e observei a mensagem partir como um pássaro que sempre soube qual era a janela certa. Então, liguei para a corretora de imóveis e disse a ela para listar o apartamento imediatamente. Concordei com um preço R$ 25.000, abaixo do valor de mercado, para vender rápido.
A velocidade parecia oxigênio. O dinheiro parecia lastro. Ao meio-dia, eu estava em uma pequena sala de reuniões com doutora Nora Almeida e Dr. Theo Vargas, os advogados que nunca haviam usado meu nome como uma tarefa. Revisamos as contas, sinalizamos aquelas às quais meus pais tinham acesso para emergências domésticas e transferimos minhas economias para um fundo de investimento protegido com barreiras com as quais eu poderia viver. Assinei meu nome em linhas que perguntavam se eu tinha certeza. Minha mão tremeu uma vez, depois se firmou. Theo verificou novamente as cláusulas. Nora me lembrou que limites não são crueldade, e configuramos alertas que seriam acionados se grandes saques fossem tentados sem documentação. Quando terminamos, Nora disse baixinho: "Você já carregou mais do que qualquer um deveria." Eu não respondi. Não sabia como receber frases que me acolhiam gentilmente. De volta ao apartamento, empacotei as coisas que pareciam verdadeiras. O violão surrado, o laptop, uma caixa de partituras, o estojo de veludo com o colar, a pasta de recibos, um suéter que ainda cheirava vagamente a cedro. Deixei para trás o sofá, a louça desparelhada, as gravuras emolduradas que eu pendurei para deixar outras pessoas confortáveis. De alguma forma, os cômodos pareciam maiores depois que eu me retirei deles. Carreguei a caminhonete, verifiquei o óleo e coloquei uma playlist alta o suficiente para abafar a voz na minha cabeça, que sempre soou como a da minha mãe. A estrada cortava pastagens familiares e depois subia para as montanhas. Havia neve nos ombros dos picos. O céu era de um azul duro e limpo. No primeiro posto de gasolina, vi meu reflexo no espelho sujo do banheiro e não reconheci a firmeza em meu próprio rosto. Sem o papel que me foi atribuído, eu parecia mais jovem e mais cansado ao mesmo tempo. Lavei as mãos e observei a água bater nos meus nós dos dedos como uma pequena bênção. Na estrada, meu telefone se iluminou com uma mensagem de Marta: "Família, não age assim. Volte." Deixei a tela escurecer. Alguns quilômetros depois, Sérgio mandou uma mensagem: "Sua mãe está no hospital em estado grave." Parei no acostamento, a caminhonete estalando enquanto esfriava, e liguei para a autora Helena Costa. Ela atendeu no segundo toque. "Ela teve um episódio de pânico", disse a doutora Costa. "Ela está estável e segura em casa agora." A verdade despojou a urgência do meu medo, deixando-o simples e honesto. Agradeci a ela e continuei dirigindo. Perto da divisa do estado, um e-mail de Isabela chegou. Ela escreveu que sentia muito pelo Tom, em casa, que as coisas estavam complicadas, que nossos pais estavam sob pressão, que ajudaria a todos se eu voltasse por alguns dias para acalmar as coisas. Ela usou meu nome 2 vezes, e em ambas as vezes soou como um comunicado de imprensa. Encarei as palavras "ajudaria a todos", até que se tornassem um borrão, e fechei a mensagem sem responder. Não era que me faltasse compaixão. Era que a minha havia sido gasta como troco, sem recibo, por anos. Em algum lugar depois do segundo motel, o alerta do jornal local iluminou meu telefone. Uma citação de Marta: "Meu filho nos roubou e abandonou sua mãe doente." O artigo usava uma foto do jantar de ensaio de Isabela, onde meus pais pareciam uma pintura de compostura. Parei em um mirante com vista para um vale salpicado de lagoas e peguei a pasta do banco do passageiro. Os recibos balançaram em suas capas plásticas. Cada coparticipação de plano de saúde que eu cobri. Cada reparo que eu paguei. Pressionei a pasta contra o peito e respirei. A prova não acalma o coração, mas ela segura a linha enquanto você o reconstrói. O segundo dia chegou com sono e uma dor de cabeça que me recusei a ler como um presságio. Dormi em um motel de beira de estrada, bebi café ruim, forte o suficiente para me acordar, e dirigi para o oeste até que as montanhas se suavizaram em vegetação e neblina. No final da tarde, um ping de Theo, uma tentativa de saque sinalizada pelo fundo de 8.000 reais, marcada como reparos urgentes na casa. Nenhum documento anexado. O pedido
Foi negado automaticamente. Theo acrescentou que o sistema estava funcionando exatamente como projetado. Eu ri. Um som curto, não cruel, apenas surpreso. Eu não estava acostumado com estruturas que se mantinham firmes por mim. Quando o ar começou a ter gosto de sal, a caminhonete roncava de uma forma que parecia quase um alívio. A estrada descia para uma cidade costeira, esculpida na névoa. Porto Sereno fazia jus ao seu nome. Barcos se aninhavam nas docas, gaivotas desenhando arcos preguiçosos, fachadas de lojas pintadas em azuis e cremes desbotados pelo tempo. Encontrei a pequena casa alugada, um lugar de madeira com uma varanda que se curvava um pouco no meio e janelas salpicadas por tempestades antigas. O chão reclamou quando o atravessei, uma música familiar que nenhuma vez me pediu para ser menor. Encostei o violão na parede, abri as janelas para deixar o mar entrar e coloquei a agenda na mesa antes de decidir que não precisava dela esta noite. Liguei o laptop e observei a tela florescer. Nenhuma filmagem de casamento, nenhum grupo de chat, nenhuma instrução. Apenas um projeto em branco e o som da água batendo na rocha como um metrônomo que eu poderia seguir. Lá fora, a névoa se movia como a respiração quando você está finalmente sozinho. Sentei-me nos degraus da varanda com uma caneta barata e um bloco de notas e escrevi alguns compassos de algo que se recusava a ser bonito. Soava como partir e chegar ao mesmo tempo. Meu telefone vibrou no corrimão com novas manchetes que não abri e mensagens às quais não devia mais respostas. Em algum lugar à distância, uma boia soou e depois se calou. Quando o frio alcançou meus dedos, entrei, tranquei a porta e encostei minhas costas nela, sem medo de que a casa me empurrasse para fora. No espelho sobre a pia, vi alguém que havia parado de negociar com o fogo por um calor que nunca lhe pertenceu. Apaguei a luz e ouvi a maré redefinir a linha da costa, repetidamente, como uma lição. À beira do sono, imaginei as lanternas do celeiro balançando em um vento que eu não precisava medir e a mesa onde meu nome nunca havia sido impresso. Então, deixei ambas as imagens irem embora. O oceano marcava o tempo. O quarto se mantinha firme. Do outro lado de uma vida sem papel para desempenhar, perguntei a mim mesmo em voz alta, porque ninguém podia me mandar calar a boca aqui. Que música eu escreveria para mim mesmo a partir de agora? As primeiras semanas em Porto Sereno carregavam o silêncio de um lugar que não sabia meu nome. O assoalho da pequena casa de madeira rangia como se estivesse aliviado por carregar alguém que não pedia nada além de abrigo. O sal embaçava as janelas e as gaivotas cortavam o ar lá fora. Por um momento, pensei que havia despistado Vale do Cedro. Mas uma manhã, no café onde eu havia começado a escrever novamente, as notícias na minha tela me arrastaram de volta. Um portal de notícias local de lá citou minha mãe. O filho dela roubou dinheiro. O filho dela abandonou uma mulher doente que lhe deu a vida. A manchete foi escrita para ferir. Encarei-a por tempo suficiente para as letras se embaralharem. Então, tirei a pasta da minha mochila e espalhei recibos, contratos e registros sobre a mesa. Cada nota de prova era minha, e desta vez eu me recusei a deixar que chamassem o silêncio de culpa. Nora e Theo apareceram na tela do meu laptop naquela noite, rostos firmes e precisos através da videochamada. Eles me tranquilizaram. O fundo de investimento era inviolável. Cada centavo havia sido contabilizado. Eu não era o criminoso na história deles. Pela primeira vez, não senti que estava me defendendo sozinho. As palavras deles me firmaram como sacos de areia contra a maré da tempestade. Laila serviu café ao meu lado no café na manhã seguinte, suas pulseiras tilintando suavemente. Ela ouviu, sem interromper, enquanto eu explicava o artigo, as acusações, a linha que minha mãe havia cruzado. Ela inclinou a cabeça e perguntou: se você voltasse, o que mudaria? A pergunta pressionou mais forte do que qualquer insulto. Eu não tinha resposta. Minha garganta se apertou.
não com defesa, mas com a dor de finalmente ser visto. Naquela noite, caminhei até o porto, o vento empurrando o sal em meus olhos, a água batendo forte contra os pilares. Pensei na transmissão ao vivo do casamento, nas risadas subindo no celeiro enquanto eu estava na escuridão, nas taças tilintando na minha ausência. O som me assombrava como um aplauso que eu nunca poderia merecer. Mas enquanto a maré batia e recuava, percebi que não precisava dos aplausos deles. As ondas eram mais altas, mais constantes, e elas pertenciam a mim. O nome de Isabela iluminou meu telefone mais tarde naquela semana. Sua mensagem era educada, até suplicante. Você poderia permitir uma retirada para a mamãe? Apenas uma pequena quantia. Ela estava presa entre eles e eu. Li 2 vezes e entendi o que ela estava realmente protegendo. O brilho de sua empresa, a narrativa que a mantinha impecável. Fechei a mensagem sem responder. Meu silêncio não era rendição desta vez. No dia seguinte, um mediador entrou em contato, alegando que minha mãe estava considerando uma ação legal contra mim por criar um fundo não autorizado. Eu ri, uma vez, seco e afiado. Todas as horas que trabalhei, cada real que ganhei, e agora eles queriam virar a verdade de cabeça para baixo. O absurdo me firmou mais do que o medo jamais poderia. Naquela noite, levantei a tampa do pequeno piano na casa alugada, suas teclas lascadas e desiguais. Pressionei um acorde, depois outro, esboçando o início de uma nova peça. A melodia surgiu crua e pesada de sal, arrancada diretamente do mar do lado de fora da minha janela. Toquei até que as lágrimas embaçassem as teclas, não de dor, mas de reconhecimento. Pela primeira vez, o som preencheu a sala sem ser abafado ou descartado. A casa ouviu. A maré respondeu. A música era minha, alta e sem desculpas. Eu intitulei a partitura de acorde. Não era um eco em um vale oco. Era uma canção que pertencia a este lugar, a mim, a mais ninguém. E quando larguei o lápis, perguntei a mim mesmo se eu era corajoso o suficiente para deixar o mundo ouvi-la, para contar a história que minha família queria enterrar, não como um segredo, mas como a verdade. A notícia se espalhou lentamente, como a luz se infiltrando por debaixo de uma porta. Nora e Tel divulgaram os documentos que havíamos preparado. Cada recibo, cada conta, cada linha, provando que eu não havia feito nada além de proteger o que era meu. O artigo que se seguiu desfez meses de acusações. Eu não era um ladrão. Não era um desertor. Eu era simplesmente alguém que finalmente parou de ser o contador silencioso da família. Marta e Sérgio não comentaram o caso. Isabela evitou os repórteres com o mesmo sorriso que usava em salas de diretoria. A recusa deles em se defender foi mais alta do que quaisquer palavras, um silêncio que admitiu que eles nunca diriam em voz alta. Em Porto Sereno, o Centro de Artes Comunitário se encheu de vizinhos e estranhos. Sentei-me ao piano, a partitura de acorde aberta diante de mim. Minhas mãos tremeram, depois se firmaram quando pressionei o primeiro acorde. A melodia subiu e se enrolou pela sala, como as ondas contra o cais, carregando tudo o que eu havia enterrado em Vale do Cedro. Quando a nota final caiu, o público respondeu com aplausos reais, calorosos, humanos, sem medida. Inclinei minha cabeça, sobrecarregado. Pela primeira vez, o som havia voltado para mim, não como um eco, mas como pertencimento. Depois, Nora projetou os registros em uma tela. A verdade estava visível. Eu não havia abandonado ninguém. Eu apenas parei de ser sua linha de suprimentos. As pessoas assentiram. Alguns tocaram meu ombro. Outros simplesmente ouviram. A vindicação não foi um triunfo. Foi clareza. E foi o suficiente. Mais tarde naquela noite, André me mandou uma mensagem. Ele ainda tinha a gravação das palavras de minha mãe, sua exigência de que eu desaparecesse para sempre. Ele perguntou se eu queria que ele a publicasse. Olhei para a tela e larguei o telefone. Eu não precisava de vingança.
Eu já tinha minha liberdade. Um último texto chegou de Marta. Se você for embora, nunca mais volte. Li uma vez e apaguei. Pela primeira vez, aquelas palavras pareceram uma bênção, não uma maldição. Na noite seguinte, uma cineasta me abordou depois de ouvir minha peça. Ela queria que eu compusesse para seu filme. Eu disse sim facilmente, não para provar algo a mim mesmo, mas porque o trabalho parecia vivo. Terminei a noite no pier, o oceano inquieto sob um céu vermelho sangue. Abri meu diário e escrevi: família nem sempre são as pessoas ligadas a você pelo sangue. Às vezes família é o lugar onde sua voz é ouvida, sem que você precise pedir permissão. Fechei o livro e respirei o ar salgado, firme e livre. As ondas batiam de novo e de novo, mais altas do que qualquer aplauso que eu já desejei. E naquele ritmo, sussurrei para mim mesmo: eu me escolho